Então, vamos lá. Ana, primeiramente, né, agradecer aqui a sua presença, agradecer a presença também de todos os alunos, né? Para quem não conhece a Ana Laura, Ana Laura Gonçalves Cordeiro, ela é uma das grandes campeãs aí, representantes da equipe feminina aí da nossa equipe Gracie Barra, né? No mundo aí, então ela já teve, né, multicampeã mundial. Vou falar um pouquinho aqui dos títulos dela, um pouquinho não, que é título pra caramba, vamos lá. Seguindo a linhagem, né, do Mitsu Maeda, Carlos Gracie Júnior, Carlos Gracie, nosso grande mestre, Carlos Gracie, Hélio Gracie, Carlos Gracie Júnior, Ana Laura Cordeiro, principais conquistas, né? Campeã mundial 2006 e 2007, peso absoluto, né, pela IBJJF, campeã mundial na faixa marrom e na faixa roxa, né? Na faixa azul você foi campeã peso absoluto, né? Não, eu só fui peso, na verdade, porque não tinha o absoluto feminino ainda. Depois desse ano, aí começou a ter o absoluto feminino. Na verdade, até tinha uma galera ali, mas correu de você, né? Viu que você fez no peso, não se inscreveu no absoluto. Então, campeã na faixa marrom também, campeã mundial na faixa roxa também e na faixa marrom, né? Aí na faixa preta, você foi campeã na faixa marrom você foi campeã 2008. Na faixa roxa você foi campeã 2008, na faixa marrom você foi campeã 2014 e na faixa preta você foi campeã 2015, correto? Eu não sou muito boa de data, não, mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Na faixa marrom, na verdade, conta como faixa preta também, porque naquela época eram as duas. Naquela época eram as duas. Legal. Isso aí. Campeã também no No Gear, né? Mundial 2008, Mundial de No Gear 2008, né? E campeã pan-americana peso e absoluto 2008, 2015, peso e absoluto, correto? Bastante título aqui, tô até me embolando. E campeã da DCC também, né? Campeã do ADCC, tá faltando isso aqui, hein, Brunão? A gente até falou, tá faltando. Inclusive, a gente treinou, né, pro ADCC, né? Foi aquele treino que a gente deu lá. Esse aí foi aqui no Brasil, não foi ou não? Foi, o meu camping final foi aí, né? O Marcinho me chamou para fazer o final do camping aí eu fiquei 3 semanas aí no Brasil e as últimas 2 semanas e meia eu fiquei aí na Barra treinando aí com a galera, o Marcinho estava morando aí. E aí eu fiquei aí treinando com a galera e me preparando aí já na segunda semana, né? Faltando 2 semanas, já não é um treino tão duro, né? Você já vai baixando ali a pressão ali um pouco, mas deu para fazer força aí com a galera. E me corrija se eu estiver errado. Eu lembro que na época, eu acho que você tinha sido chamado em cima da hora. Como é que foi o negócio? Teve alguma coisa assim? Ou estou confundindo que você veio para o Brasil? Aí não sei, eu posso estar fazendo confusão. Não, eu até tive bastante tempo de me preparar. O que aconteceu, eu machuquei o meu pé, né? Eu tive uma lesão no foi alguma pé. Coisa assim. Tá aí meu pé ficou roxo, meu pé ficou preto, não sabia se ia lutar, se não ia. Afinal, eu queria lutar de qualquer jeito, né? Mas aí ficou naquele impasse, eu cheguei aí, melhorei, deu para melhorar, tranquilo, recuperei. Então foi isso que deu tudo certo. Foi isso que eu estava lembrando, que tinha alguma coisa assim. Então é isso. Falar aqui da tua técnica, né? A galera que está começando, a galera que gosta, né? A técnica favorita aí da nossa campeã é a guarda-aranha, né? A categoria dela é peso médio, 69 quilos. Enfim, como eu já disse aí, todo esse currículo é impecável.
E, na verdade, até com essa técnica favorita dela, que deve ser uma guarda que ela sente super confortável, e ela segurou ali a Gabi a luta toda. É verdade. Quem A acompanha... Gabi ficou perdida ali na guarda dela. Verdade. Quem acompanha aí a nossa campeã aí nas lutas aí, depois dá uma olhada lá no YouTube, lá na luta dela com a Gabi Garcia. Ana Laura versus a Gabi Garcia. Vou dar uma olhada. Pra mim, é a pior guarda que tem. Então, dá uma olhada que vai aprender bastante lá, ainda mais, pô, uma adversária do porte da Gabi Garcia, né? Sim, ali ela mostrou... Engraçado que eu não sei vocês, mas, assim, antigamente eu fazia muita guarda-aranha, aí vai mudando. Hoje em dia eu já não faço tanta guarda-aranha. Você vai tentando aprender outras guardas, aí quando tu vê, você já não faz tanto mais aquela e já mudou. Não encaixa mais no jogo. Se eu fosse lutar, acho que eu ia jogar... até que encaixa, mas é aquele... Acho que a gente vai melhorando. Fica guardado também, ali, né? Acho que a gente vai melhorando, tendo mais Isso, a gente vai tendo diversificando mais, né, o nosso jogo. Sim. Verdade. Então, professora, para a gente dar início aqui, né, iniciarmos as nossas perguntas, gostaríamos de saber como foi a sua vida, né, a sua vida até a sua primeira aula de jiu-jitsu. Como foi a sua infância, o início da sua adolescência? Você pode contar um pouquinho para a gente? Claro. Primeiro, queria falar boa noite aí para todo mundo que veio aí assistir. E brigadão aí pelo convite. É sempre muito legal estar dividindo a história da gente e, de alguma maneira, conseguir influenciar aí essa galera que está fazendo jiu-jitsu já faz há um tempo, ou então está só começando. A gente, né, como professor, a gente sempre está tentando ajudar de alguma forma, dentro ou fora do tatame. Obrigado aí. Então, eu sou de uma cidade bem pequena, do interior de Minas Gerais, aí no Brasil, chamada Unai. Provavelmente nenhum de vocês vão saber onde é que é isso. Mas é uma cidade bem pequenininha que faz divisa com o Distrito Federal. Então, é até por isso que eu ia treinar em Brasília e não ia treinar lá no Draculino, né? Lá em BH. Porque o pessoal pensa, pô, você é de Minas? Então eu treinava com o Draculino. Não, eu era de Minas, mas treinava ali com a galera de Brasília. E eu nunca consegui ser tão disciplinada assim com malhação. Assim, eu nunca curti muito ir pegar peso. Acho que isso vem com o passar do tempo, né? Acho que a gente tem essa disciplina com o passar do tempo e eu nunca consegui me adaptar bem. Eu sempre ia na academia e, sei lá, ia um mês e acabava não indo mais. E eu sempre gostei muito de esporte de grupo, né? Eu jogava vôlei, joguei vôlei na minha infância, assim, e parei de jogar vôlei e senti a falta daquela galera, né? De estar ali, de estar aprendendo e estar se divertindo ao mesmo tempo. E aí foi quando meu primo me chamou para fazer jiu-jitsu. Ele falou assim, vamos lá fazer jiu-jitsu, tem um cardio bom, o aeróbico é bem puxado, pô, tu vai emagrecer muito rápido. Eu queria emagrecer, esse era o objetivo, né? Quero emagrecer. E aí, sem ficar boring, né? Sem ficar me divertindo e emagrecendo. Esse que era o objetivo. E daí eu fui e gostei, falei assim, pô, isso aqui é maneiro pra caramba. E como a cidade era muito pequenininha, eu conhecia a maioria das pessoas. Então, foi muito fácil de ficar lá. E eu gostava daquela parte puxada de condicionamento, aí isso aí me ganhou. E aí depois foi ficando mais sério, né? Quando a gente começou a competir, mas isso aí acho que tem mais pra frente aí, vai ter alguma pergunta que vai tocar nesse ponto. Com certeza, vai ter sim. Pô, bacana. Pô, que show. O legal é que o jiu-jitsu engloba tudo isso aí, né? Juntar a galera, né? E é aquela coisa lúdica, né? Que dentro do objetivo que você quer, né? Você consegue alcançar se divertindo, fazendo novos amigos, num ambiente, né?
legal, né, que acaba, né, por consequência exatamente das amizades, né? Então, pô, Com certeza. fantástico. Muito legal. Então vamos lá para a segunda, então. Algumas mulheres, né, elas sofrem com uma dificuldade, até mesmo algum preconceito para iniciar o jiu-jitsu, né? Seja da família, né? Ou namorado, ou marido, algum tipo assim. E parece com você que não foi muito diferente. Você pode contar para a gente como é que foi enfrentar essa barreira para continuar treinando jiu-jitsu? Ou iniciar no jiu-jitsu em si? Sim. Então, eu acho que eu nunca foquei muito em preconceito. Eu acho que acho que o jiu-jitsu se encaixou de uma forma tão perfeita assim na minha vida, no meu estilo de vida, que poderia até ter algum preconceito ali dentro da academia, embora eu nunca percebi isso. Eu acho que a grande barreira foi com a minha mãe e com o meu pai, com a minha família, mais com a minha mãe do que com o meu pai, na verdade. Eu acho que ela não entendeu muito bem ali no início, né? Acho que porque no começo, eu não sei se as meninas aqui também isso acontece também. Eu fico com hematoma muito fácil, até hoje. Eu dou uma batidinha, pum, tá lá um hematoma. E numa dessas vezes, eu nem sei, na maioria das vezes, eu nem sei quando eu fico, qual foi o movimento que eu fiz para ficar com hematoma. Eu lembro que eu dei um hematoma grande na minha coxa. E aí minha mãe viu e falou assim, pô, você não vai treinar mais. Olha aí do jeito que você tá andando, toda roxa, toda hora que eu olho pra você, você tá roxa. Aí ela foi esconder o meu kimono para eu não ir treinar mais. E não me falou que escondeu o kimono. Eu botei o kimono, eu pendurei o kimono, né, para secar. Aí no outro dia eu fui lá treinar, ué, cadê meu kimono? Aí ela, pô, não sei. Eu falei, ué, roubaram meu kimono. E ela não me falou nada durante um mês. Durante um mês ela não me falou nada. E eu indo lá na academia, mesmo assim, indo lá na academia, pegava o kimono suado do colega, ia treinar emprestado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí acho que ela percebeu que era pior. Aí ela foi me devolver o kimono. Mas hoje em dia ela é minha maior fã aí, adora me ver lutar. Já levei ela para me ver lutar várias vezes. No ADCC mesmo, que foi em São Paulo, ela foi lá de Unaí, lá para me ver. Mas eu acho que não era nenhum preconceito dela, acho que era mais uma preocupação mesmo. E eu acho que de academia, assim, cara, eu sempre levei o jiu-jitsu tão a sério que eu acho que eu nunca nem dei muito espaço para ninguém ter algum tipo de dúvida que eu estava ali na academia só para ficar melhor no jiu-jitsu, sabe? Então, acho que nunca rolou comigo muito esse preconceito, não. E se provavelmente tivesse rolado, eu provavelmente devo ter batido aí em quem estava de preconceito, e isso aí mesmo. E resolveu ali mesmo. Porque realmente, geralmente, tem alguns caras, né? Fazem assim, pô, não vou apanhar pra mulher. Não vou apanhar pra mulher. E isso aí, na verdade, me instigava muito. Eu falava assim, porra, não vai apanhar pra mulher, né? Tá bom. Isso aí me fazia treinar mais ainda para provar que era mais que a técnica prevalecia, né? Não tanto para força. Um bom exemplo foi o Sullivan. Lembra do Sullivan? Eu já estava até ter ouvido essa conversa. O Sullivan chegou aqui na Califórnia, faixa branca, chegou com o Carlinho, né? E eu estava treinando com o Rones de faixa roxa, eu de faixa roxa, eu e o Rones, a gente se pegava assim, a gente se matava. Aí o Carlinhos subiu e o Ru levantava com ele bem na hora que eu peguei o braço do Rones e finalizei ele. Aí o Sullivan ficou assim, lá, apanhando pra mulher. Ei. Aí o Carlinhos foi lá, fez ele vestir o kimono, falou assim, vai treinar com a mulher aí então. Aí foi lá, fez treinar comigo, bati nele assim, sem parar, porque ele era faixa branca, né? Mas foi muito engraçado. Muito aquele moleque era muito maneiro, né? Pena que ele não tá mais aqui.
Figura. Eu ouvi essa história assim que eu cheguei aí na Califa, a gente fazendo aquela Essa história é resenha. famosa. A gente fazendo aquela resenha ali, o Mestre jogando aquele videogame dele, tinha acabado de terminar o açaí na casa, assim, aí contando essa história, eu rindo pra caramba, eu sacaneando ele. Falei, seu Zé Ruela, dando essa mancada. Figuraça. Figuraça. Então, vamos dar sequência aqui, a terceira. Vamos para a terceira pergunta. Depois de enfrentar, né, todas essas dificuldades, você decidiu se tornar uma competidora. O que levou você a tomar essa decisão? Foi pelo ambiente, né? Foi pelo ambiente da escola, né? Porque, pelo que você vem explicando aí, o ambiente, né? Pelo que você queria, né? Às vezes o cara tava com preconceito ali, você se sentia tão bem, né? E isso te motivava tanto, a energia da galera, às vezes você nem percebeu, né? Esse tipo de preconceito, né? Mas, enfim, o que te levou a ser uma competidora, né? Foi, né, todas essas dificuldades, foi o ambiente da escola. Conta um pouquinho pra gente, foi uma decisão pessoal sua? Então, foi vindo meio que naturalmente, assim, né? Eu nunca tinha competido. E aí um dia surgiu esse pessoal foi competir em Brasília, assim, e eu falei, vou lá competir, né? Nem sei, nunca fiz isso, não, mas vou lá. Aí cheguei lá e gostei, sabe? Falei assim, poxa, é maneiro, aquele friozinho na barriga, aquele negócio. Falei, gostei. E acho que isso aí porque campeonato é viciante, né? Se tu perde, tu quer treinar para ganhar. Se você ganha, você quer treinar para não perder. Isso. E vai virando... É uma coisa meio que viciante ali, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Depois que eu fui pro primeiro, eu falei assim, poxa, eu acho que eu gostei disso, mas ainda não via muita possibilidade de ganhar um dinheiro com isso, sabe? Isso eram perguntas, né, que ficavam na minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Eu gosto muito de jiu-jitsu, mas como é que eu vou fazer para viver disso, né? Porque naquela época, a gente está falando de, sei lá, 15, 17 anos atrás, ninguém sabia, né? Eram poucas as pessoas que ganhavam dinheiro com jiu-jitsu e acho que muito poucas ganhavam dinheiro competindo. Sim. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, acho que foi aos poucos. Eu não decidi assim, agora você competidora 24 horas. Foi algo que eu tive que lutar muito para conquistar, sabe? E foi vindo aos poucos também. Legal. Então, vamos aqui para a quarta. Então, como você falou, né? Você é de BH, mas você ia para Brasília. Explica essa história aí. Sim. Unai, isso. Que é no interior, né? Isso, é bem interior. Mas aí você ia treinar em Brasília. Como é que você fazia a logística e por que você resolveu fazer assim? Então, naquela época, né? A internet não é o que é hoje em dia, né? Hoje em dia você tem acesso a milhões de técnicas, a muito conteúdo, né? Muito rápido. E naquela época que eu treinava, não tinha isso. Então, você tinha que... Ou você ia para campeonato para ver as técnicas, né? Para ver alguma luta, ou você ficava ali 2 horas esperando um vídeo do YouTube fazer um download, né? Alguma coisa desse tipo. E a gente sempre queria melhorar, né? Então, eu pegava o ônibus, era mais ou menos... Eu ainda fazia faculdade também na época, ajudava meu pai. A gente tinha uma empresa, né? Eu tinha que ajudar ele. E eram 2 horas e meia de ônibus da minha cidade até Brasília. Mas valia a pena, porque a gente queria ir. Era eu e o meu marido, a gente ia. Hoje em dia é meu marido, na época era meu namorado só. A gente ia para procurar conhecimento, sabe? Aprimoramento mesmo, porque a gente vivia numa cidade pequena, onde nós éramos os mais graduados
E a gente queria trazer conhecimento para aquela galerinha que não podia ir para Brasília, né? Então a gente meio que virou professor ali de faixa roxa, muito novo. Sim. Então a gente puxou essa responsabilidade para a gente buscar conhecimento para os outros faixas, para os menos graduados. Entendi. Foi mais ou menos isso. Então vai lá, Luizinho. Não, pode falar. Não, e era muito legal, porque uma dessas viagens, né, a gente enchia, às vezes a gente ia de ônibus, às vezes a gente ia de carro, né? Mas só que ninguém tinha carro, a gente tinha que pegar o carro emprestado com o pai do fulano, na maioria das vezes era um Fusquinha, aí entrava 5 dentro do Fusca. Aí o Fusca não chegava até em Brasília, cara, aí a gente chegava, a gente perdia treino várias vezes, porque o carro tinha dado problema no meio do caminho. Não, mas umas coisas assim que a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não fiz isso, cara. Não, mas é engraçado que você falando isso, eu assim, nessa época e até mais para trás, né, como tinham poucas escolas, era muito comum, né, o pessoal enfrentar 2 horas de ônibus, 1 hora, 3 horas, né, para ir lá treinar 1, 2 e depois voltar. Alguns com dificuldade até arrumavam algum jeito de dormir próximo. E hoje, tem escola para tudo quanto é lado, né? Então fica tudo muito mais fácil. Faixa preta era algo raríssimo de se ver, né? Sim, também. Assim. Ainda tinha essa questão também. Tinha. Eu me lembro a primeira vez que eu vi um faixa preta, eu falei, caraca, é de verdade mesmo, existe. Não é o extraterrestre. Não é? É muito bacana. Bacana de ver a evolução do jiu-jitsu, né? Sim, com certeza. Então vamos lá. Vai lá, Bezinho. Vamos lá. Vamos para a quinta pergunta, né? Então, a quinta, Ana, quando foi o momento que você acreditou que poderia ser uma campeã mundial? Então, essa pergunta é legal, porque de novo, né, a gente vai conquistando as coisas aos poucos, né? E aos poucos eu fui percebendo que eu tinha chance. Quanto mais eu ia treinando, né, ia diversificando meu treino, e é por isso também que eu gostava muito de viajar, porque quando a gente viaja, né, a gente acaba que ia treinando com um monte de gente diferente. E a minha busca era sempre procurar treinar com mulher. Eu queria conseguir treinar com alguma menina que talvez fosse um pouco mais graduada do que eu, até menos graduada, para me testar, né? Ver onde é que eu estava. Porque até então você só treina com homem, você não sabe realmente o que está acontecendo. Se está bem, se está mal, se está usando sua força, se a sua técnica está bem. E eu acho que quando eu percebi que eu poderia ser assim, acho que vai dar certo, foi na verdade quando eu acho que uma certeza própria, uma certeza você nunca tem, mas acho que quando eu ganhei o meu primeiro mundial na faixa azul mesmo, eu acho que aí eu percebi que eu poderia chegar até uma faixa preta e ser campeão mundial de faixa preta. Acho que foi aí que eu percebi. Porque até então era só os meus professores, né? Pô, você consegue, tá bem pra caramba, mas, poxa, é seu professor, né? Ele não quer, tipo, quebrar seu coração, né? Falar que você não é bom bastante. Então, é um papel difícil. É um papel difícil. E ainda mais antigamente, que não era... Hoje em dia você fala para um profissional, né? Poxa, eu quero ser campeão mundial. Aí você fala, pô, não tem como, né? Tem que treinar mais. Aí, mas antigamente não tinha muito isso, né? Todo mundo ali meio no mesmo cesto, né? Hoje em dia a gente sabe quem quer ser mesmo e quem só é o praticante do jiu-jitsu. Mas acho que depois que eu ganhei o primeiro mundial na faixa azul, acho que foi ela. Acho que eu vou ser campeão mundial na faixa preta também. Acho que dá. É o divisor de águas, né? Que chama, né? O divisor de água. Porque acho que você, quando você foi campeão, acho que você pode ter ali visto que, cara, que não é do dia para a noite, seja na faixa azul, na faixa preta, que você é campeão mundial, né? Ainda mais
Que você tem várias etapas, como você falou, né? Então, quando você, se eu aqui na base, eu percorri todo esse caminho e cheguei aqui, eu posso chegar lá. Né? Você chegou ali na primeira montanha, digamos assim. Muito legal isso. Com certeza. Acho que é o divisor de água mesmo. Então, vamos lá para a próxima. E, né, qual foi o seu momento mais feliz e mais triste dentro do seu caminhar no jiu-jitsu? E qual foi a sua luta em que você precisou realmente superar todos os seus limites? Seja ele físico, mental, técnico e assim vai. Então, posso falar de luta e posso falar de momentos, que o jiu-jitsu, né, eu acho que o momento mais feliz assim que o jiu-jitsu já me deu, sem ser luta, depois se vocês quiserem eu posso nomear alguma luta aí, mas eu acho que a maior satisfação e o que o jiu-jitsu me deu foi a minha independência, sabe? Assim, quando eu consegui ser eu mesmo, assim, sem independência financeira, de não depender mais dos meus pais. Quando eu entrei no avião, fui para os Estados Unidos, consegui trabalhar na minha primeira academia, eu falei assim, caraca, jiu-jitsu, muito obrigado. Porque eu queria muito viver daquilo, eu queria muito não ter que fazer outra coisa, não ser jiu-jitsu. E até então eu não sabia se eu ia conseguir, né? Porque estava ali, tinha que ajudar o meu pai nos negócios da família, tinha que ir para a faculdade e o jiu-jitsu ficava meio ali que será que vai dar certo? Então, quando eu consegui me mudar para os Estados Unidos e conseguir trabalhar como professor, eu acho que foi a minha maior conquista dentro do jiu-jitsu foi essa independência. E acho que a mais difícil que eu tive que me superar, acho que foi quando eu me lesionei e tive que ficar parada por muitos anos e depois consegui voltar e conseguir retomar a minha carreira de atleta de novo, conseguir ser campeão mundial, campeão da DCC depois dessa lesão aí, porque foi algo que realmente eu mesmo pensava que eu nunca mais ia conseguir lutar, desenvolver mais, né, lutar em high level, né, em alto nível. Alto nível. Em alto nível. Mas consegui, deu tudo certo. E a sua lesão foi uma hérnia, né? Então, eu tive um desgaste, né? Eles chamam foi um desgaste que eu tive na hérnia. E aí a única solução era fazer uma fusão, né? Das duas vértebras. Aí eu tive que fazer a fusão. E aí fica sempre, porque essa não é uma cirurgia que pessoas da minha idade fazem. Eu fiz a minha cirurgia, eu tinha 25 anos, eu acho. 26, alguma coisa assim. Então, é uma cirurgia ali para um pessoal que já está mais de idade, que já é mais velho, entendeu? Então, não é algo muito recomendado para a minha idade. Entendi. E aí o médico te deixa naquela situação, né? Fala assim, você pode fazer, mas eu não te garanto. Aí foi a decisão que eu fiz. Eu não conseguia fazer muita coisa, queria muito voltar a treinar, queria muito voltar a fazer o que eu, né? Porque o jiu-jitsu é algo viciante, né, cara? Depois que o jiu-jitsu se torna parte de você, né? Eu não tô falando nem de competitivo, não. Tô falando de ali dar um treininho mesmo. O estilo de vida, né? O estilo de vida que você leva é muito legal, né? Então, eu queria voltar a ter aquele estilo de vida. E aquilo foi me tirado ali. E eu queria voltar a ter. Então, aí eu apostei tudo. E deu certo. Eu fui até aí no Rio de Janeiro para... Eu estava entre 2 médicos no Rio e um em São Paulo para fazer a minha cirurgia. Aí eu acabei optando por um médico de São Paulo, na verdade. Mas tem alguns médicos muito bons aí de coluna aí, neurocirurgiões, né?
Mas você fez também muita fisioterapia, muita musculação até realmente pegar uma confiança para voltar, talvez até treinar, né? Assim, porque Sim. é uma situação bem complicada. Foram 6 meses de fortalecimento, alongamento, aí para depois começar a Começar treinar devagarinho, devagarzinho. sentir alguma coisa, Isso. para, volta. São 6 meses. É uma das lesões, né, das cirurgias mais invasivas, né, da coluna que eu fiz. Então, requer realmente uma preocupação maior aí no voltar. Sim. Então vamos para a próxima aí, Guizinho. Mas aí eu posso nomear também a luta, hein? A luta claro. mais... Fica à vontade. Fica à vontade. Cara, a melhor luta, eu acho que nem foi valendo muito título bom, não. Assim, foi um títulozinho mais ou menos, mas foi uma luta bem bacana que foi com a Mackenzie. Apesar dela ser bem mais leve do que eu, ela era muito boa, né? Ela estava no top do jogo dela, estava no prime, né? Do jiu-jitsu dela. Eu fui lá, consegui ganhar dela, finalizei. E aí depois, acho que 6 meses depois, eu fiz de novo uma luta com ela e perdi a luta. Mas ficou 1-1. Tem que desempatar. Pois é. E quando é que vai rolar? Não. Eu passo. Vai passar? Ela agora é do MMA, ela não faz mais jiu-jitsu, é só de recreativo para ela agora. Então vamos lá para a próxima. Então, vamos para a 7ª pergunta aqui. Vamos lá. Então, Ana, ao você chegar no seu ápice, né, da sua carreira como competidora, você foi convidada a assumir uma escola na Gracie Barra, uma escola Gracie Barra nos Estados Unidos. Como foi feito esse convite e como é a experiência de viver no jiu-jitsu, né, em outro país? Você pode contar para a gente? Sim. Então, quando eu vim para o Brasil, para os Estados Unidos, na minha segunda vez, eu estava lutando no campeonato pan-americano e foi daí que surgiu o convite. O Marcinho, né, me viu. O Marcinho não me conhecia, mas eu estava ali todo uniformizado. Eu sempre gostei de representar a Gracie Barra, onde é que eu fosse ali, mesmo quando o uniforme não era padrão. Não era imposto, né, dentro das Uhum. nossas academias, não era padrão dentro das nossas academias, eu sempre me senti muito honrada de vestir o kimono da Gracie Barra, sabe? Então, eu sempre ia com o kimono da Gracie Barra para onde é que fosse. Era o kimono da Keiko ainda, se eu não me engano, eu acho. Não, a Tama. A Tama fazia kimono da Gracie Barra. Muito tempo. E aí, vim lutar aqui, vim lutar no Pan-Americano. Ganhei o Pan-Americano de faixa marrom e ainda ganhei em cima da Net, que a Net era faixa preta, já duríssima, ganhei em cima dela. Nossa, casca grossíssima, né? Que maneiro. Aí o Marcinho foi e falou assim, mas quem que é aquela menina ali? Eu nunca vi, não sei onde é que ela é. E daí foi quando o Marcinho começou a falar com o pessoal de Brasília, né, me conhecia, falou assim, não, a Ana Laura, ela veio, tá querendo ficar aí, viver do jiu-jitsu. Aí eu, então eu quero que ela lidere a aula das mulheres, quero abrir uma aula feminina no Headquarters, né? Lá nem era Irvine ainda, era em Lake Forest. Aí eu fui e aceitei já de primeira, foi claro. E daí foi que tudo rolou, que eu fiquei aqui, onde eu consegui a minha independência financeira. Foi, agora o jiu-jitsu me levou onde eu realmente queria, que era viver dele. Então agora tá tudo tranquilo. Uma maneira. Muito bom. Então vamos aqui para a próxima. Como você já tinha falado, né, da tua lesão, de todo esse sacrifício e tudo mais, né, que essa lesão ela te causou, te proporcionou, mas você acabou voltando a competir em alto nível e a passar por todos esses sacrifícios que você fez no passado, né? O que te motivou a passar por
esse caminho, né, de ser uma campeã mundial? Novamente, né? Eu acho que às vezes eu fico me perguntando também, eu faço, porque eu poderia muito bem ter parado, né? Eu falo assim, pô, já consegui tudo que eu queria, não vou ficar. Porque quem treina para campeonato, para esse tipo de campeonato, sabe o quanto desgastante é. Você tem que se abdicar de muita coisa, né? E estressante também. É estressante, ainda mais quando você tem academia já, toma mais tempo ainda. Mas eu sempre gostei muito de me desafiar, sabe? Eu sempre gostei muito do desafio. Será que eu consigo? Será que dá? E eu sempre confiei muito em mim, assim. Eu acho que a gente que é atleta, a gente tem que, não querendo ser como a gente fala, não é querendo se achar, mas a gente tem que achar que consegue, que é o melhor, se a gente quiser chegar lá. Sim. Então, sempre foi, quando eu me lesionei, eu falei assim, cara, será que eu consigo? Eu acho que dá. Esse era o desafio. Aí eu consegui. Aí nunca tinha conseguido ser campeã, nunca tinha sido campeã do ADCC. Aí eu falei, que eu já tinha até parado. Falei, vou parar, não vou lutar mais não. Aí surgiu o campeonato, aí surgiu o ADCC. Aí eu falei, esse eu não tenho, vou treinar, esse eu não tenho, quero ter esse também. Aí é sempre um desafio diferente. Aí depois que eu ganhei o ADCC, eu parei total. E aí parei um tempo para ser mãe, né? Aí eu engravidei, tive uma filha. E daí eu falei assim, aí veio de novo, né, na minha cabeça, será que eu consigo ser campeão mundial sendo mãe? E aí eu tentei de novo e deu certo. Consegui ser campeão mundial no guia absoluto e categoria em 2000 e foi no ano que ela nasceu. Não, foi um ano depois que ela, em 2017. Minha filha nasceu em 2016. Em 2017, ela tinha um pouquinho mais de um ano, eu fui lá e consegui ser campeão mundial de novo. Então, toda vez que eu me questionava se eu conseguia ser, aí eu ia lá atrás e treinava e provava para mim mesmo que dava, sabe? Porque eu acho que a gente, até como professor, assim, eu acho que a gente tem que se submeter a tudo, né? Para a gente passar a melhor experiência possível para os nossos alunos, né? Com certeza. Então, eu posso passar experiência para os meus alunos de professora, de competidora, de mãe, de dona de business, eu posso passar experiência para eles, várias experiências para eles, porque eu já passei por isso, né? Então, acho que fica muito mais fácil passar essa experiência quando você já viveu, né? Então, acho que às vezes eu faço bastante isso, até não só pelos meus alunos, por mim, mas por mim querendo ser uma pessoa, uma professora melhor. Então, você gosta de desafios? Gosto. Acho que competidor, né? Acho que é uma característica. Exatamente, né? Exatamente. A pessoa competidora é a pessoa que gosta de desafios e superar, né? Com certeza. Com certeza. Então, vamos para a próxima, Buzinho. Estamos na... Nona. Perdi aqui. Tá. Nona? Nona. Nona. Então, Ana, vamos falar agora de jiu-jitsu feminino, né? Qual a sua leitura do jiu-jitsu feminino do passado para o jiu-jitsu feminino do presente? O ambiente escolar mudou? O reconhecimento está melhor? Houve uma evolução técnica? Muito boa essa pergunta. Eu acho que hoje em dia, não vou falar que está mais fácil, que o jiu-jitsu não muda, o jiu-jitsu é o jiu-jitsu, né? Eu acho que o que muda são os ambientes, principalmente como as escolas de jiu-jitsu levam o jiu-jitsu para os alunos, né? Acho que isso aí melhorou muito. Antigamente, quem fazia jiu-jitsu era sobrevivente, né? Quem conseguia pegar uma faixa preta era sobrevivente, né? Com certeza. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso aí mudou drasticamente. Mas hoje em dia, eu acho que a mulherada, principalmente, elas têm muito acesso a outras mulheres que fazem jiu-jitsu.
por exemplo, antigamente, na minha época de faixa azul, eu não tinha uma referência de faixa preta, ou então de várias, até tinha. Quando eu era faixa azul, a Kira já era faixa preta, né? A Nete já era faixa preta, mas eram 2 mulheres ou 3 mulheres. Poxa, hoje em dia tem milhares. Hoje em dia são milhares de mulheres fazendo jiu-jitsu, vendendo jiu-jitsu, lutando muito bem. A mulherada realmente, elas não... Eu não vejo jiu-jitsu feminino atrás do jiu-jitsu masculino em momento algum, tecnicamente. Eu me considero uma pessoa que sabe olhar uma luta de jiu-jitsu e sei distinguir muito bem uma luta técnica de uma luta não tão técnica assim. Eu acho que, poxa, a mulherada tá dando um show de técnica aí como nunca deu antes. Então, acho que hoje em dia tá muito mais fácil para a mulherada continuar até no jiu-jitsu, né? Porque hoje em dia são muitas referências e até quando você vai na academia, você não é só a única mulher da academia hoje em dia. Então, fica um ambiente muito mais propício, né? Muito menos hostil, assim, ou então um ambiente onde as mulheres consigam se adaptar melhor, né? Porque realmente é um pouco intimidador, né? Você chega ali, você é a única mulher ali daquele ambiente, né? Então, realmente hoje em dia, acho que isso aí já está bem mais... acho que isso aí já ficou no passado hoje em dia e eu vejo pelas minhas aulas de criança e eu acho que a mulherada, acho que a aula feminina, eu até falei isso no podcast esses dias que eu estava participando com o Draculino, eu acho que daqui 5 anos, ou talvez possa até levar um pouquinho mais, eu acho que a gente vai ter a mesma população feminina do que a masculina na academia. Eu tenho bastante certeza disso, porque já acontece com a criançada. Sim. Sem dúvida. Aqui, pelo menos, já acontece muito com a criançada. Tem 10 meninas, tem 15 meninos no tatame, 15 crianças. Tem 10 meninas, ou tem 11 meninas. Às vezes tem mais meninas do que meninos. Então, isso aí, no futuro, com certeza, a gente vai ter a mesma quantidade de homens e mulheres dentro do tatame. Complementando aí a sua resposta, em questão técnica, cara, a mulherada tá dando show, não só no jiu-jitsu, mas você vê no MMA, cara. Hoje o momento brasileiro no UFC é feminino. A última luta que eu vi, eu acho que foi do Dia das Mulheres, inclusive teve uma luta que foi da polonesa e eu acho que da chinesa. Cara, foi uma luta que... Lutão, assim, né? Que lutaço, cara. Eu falei, até hoje foi uma das melhores lutas que eu já vi no UFC. E a mulherada, cara, parece que o gás não acaba. Então, bota um nível técnico de ambos os lados, nossa, a luta fica muito boa de se ver. Então, cara, eu acho que a mulherada tá com tudo aí, cara. Exatamente o que você falou. Eu acho que o que eu vejo, assim, no meu ponto de vista, assim, como professor, exatamente essa questão da mulherada perder a vergonha de chegar numa academia, eu acho que tem que se impor, porque qualidade técnica tem de sobra, cara. Eu acho que a mulherada veio para ficar mesmo e tá representando, assim, muito bem. Falar de nível técnico, eu acho que não dá nem para comparar. E eu acho, só complementando, eu acho que o jiu-jitsu, acho que a gente tem que acho que a gente tem que ser resiliente, né? Acho que nada muito bacana vem muito fácil. Então, o jiu-jitsu não é um esporte super fácil de fazer. Ele leva um tempo, você leva um tempo. E eu acho que a mulherada, quando a mulherada percebe o empoderamento assim que o jiu-jitsu dá para a mulher, eu acho que aí acaba. Aí o jiu-jitsu se torna parte de você, sabe? Porque eu acho que até por isso, uma das coisas que me fez perceber que eu realmente gostava de jiu-jitsu nem foi pelo fato de ganhar medalha, de ser competidora, porque eu fui percebendo que o jiu-jitsu
me deixava mais, me dava, eu conseguia ser uma pessoa diferente com o jiu-jitsu, sabe? Eu conseguia ser mais forte, não fisicamente, mas psicologicamente. Eu acho que o jiu-jitsu te empodera muito, principalmente a mulher, porque você sempre está ali sabendo que a força não, que você pode combater a força com a técnica, né? Eu acho que o jiu-jitsu te prova muito isso. Então, para a mulher, pelo menos eu sempre me imaginei conseguindo ter um nível técnico maior do que os homens e assim conseguir me sobressair num treino, entendeu? Eu sei que o cara é mais forte que eu, mas a minha técnica era melhor, então eu consegui me sobressair. Isso aí me empoderava muito. Não é qualquer arte marcial que consegue te proporcionar isso, né? Então, acho que a partir do momento que isso aí clicou para mim, eu falei, poxa, eu quero passar isso para outras pessoas. E aí foi que eu resolvi a ser professora de jiu-jitsu. Legal, porque eu acho que é uma questão, como você falou, né, de empoderamento. Eu acho que a mulher, né, ou a pessoa em si, mas como a gente está falando aqui de mulher, ela fica com uma autoconfiança tão grande que ela aprende a se posicionar em um momento onde ela pode ser afrontada em algum aspecto. E eu acho que isso dá para ver muito com as meninas que entram na escola, às vezes, assim, tímida ou desacreditada, né, porque é muito magrinha ou pequenininha, né, e vai ali evoluindo e você acaba vendo a mudança de postura dela, né, na aula e com outros alunos também. Com certeza. Com certeza. Isso aí é unânime, né? Acho que o jiu-jitsu molda muito a gente. Com certeza. Mas vamos lá para a 10ª. E na sua opinião, existe diferença, né, de treinar com homem e com mulher? Você acha que é válido ter uma aula específica, né, exclusiva somente para mulheres? Então, eu acho que se a escola consegue proporcionar, né, essa aula só para mulherada, eu acho que é uma porta de entrada muito, muito legal para a mulherada. Porque, igual você falou, tem muita mulher que se intimida, né, mesmo. E é intimidador você chegar e só ter homem no ambiente. Talvez, se a mulher ela até tem algum marido, se ela tem um marido, se ela tem um namorado, e o namorado não pratica, talvez o namorado até não entenda que aquele ambiente não seja para ela, né? Então, acho que se você tem uma porta de entrada como aula feminina, eu acho que é válido. Eu acho que para a escola é super maneiro, porque com certeza você vai conseguir recrutar muito mais mulheres. Vai ter muito mais mulher interessada em aula de jiu-jitsu se você tiver uma aula só feminina. E aí depois o jiu-jitsu vai te levando, né? Daqui a pouco você já conhece não só as mulheres do grupo, mas você também conhece os homens da academia e você vê que é um ambiente tão legal que tá todo mundo ali só para fazer o bem, que aí daqui a pouco você tá fazendo aula mista e nem tá percebendo. Entendeu? Eu acho que é uma puta de uma porta de entrada para a mulherada, e eu recomendo, sim, professores, donos de escola, ter uma aula feminina. Talvez não todo dia, talvez o horário é muito apertado, né? Eu sei que algumas escolas talvez não tenham um tatame ali que possa destinar muitos horários, mas eu acho que 2 vezes por semana é válido, ou nem que seja uma vez por semana, mas acho que é bem válido ter uma aula feminina, sim. Legal. Então vamos lá. Olha lá, Buzinho, pode ir. Sou eu? Sim. Então, essa pergunta ela é bem polêmica, né? Qual a sua visão, né, da exposição do praticante que somente pelo carisma, beleza ou sobrenome possui uma melhor visibilidade em relação aos praticantes? São atletas e que dão o melhor de si diariamente nos tatames
e nos campeonatos. Até onde cada perfil contribui para a dimensão, né, do jiu-jitsu na sua evolução como um todo? Então, eu acho que sempre, aí no Brasil principalmente, né, que também tem, mas aí no Brasil tem sempre o QI, né, o que indica, né, sempre aquela pessoa ali que talvez tenha alguns outros atributos como beleza, talvez ela até se destaque ali num primeiro momento, mas eu acho que nada vence o talento, sabe? A resiliência, não é nem talento, porque eu acho que a resiliência ainda vence o talento ainda. Você mesmo já deve conhece várias pessoas super talentosas, mas talvez não seja aquela pessoa que tem uma resiliência muito grande, né? Uma disciplina muito grande, ela acaba ficando para trás, né? Porque ela não quem persistiu. treina duro, porque quem treina duro, quem é resiliente, sempre vai se destacar. Então, eu acho que talvez num primeiro momento isso aí possa até acontecer, mas eu acho que nem na faixa preta não acontece tanto, sabe? Até quando eu ouvi essa pergunta, eu até pensei, falei assim, cara, quem que se, né? Eu acho que talvez na faixa azul possa até acontecer muito, mas eu acho que ali chegou na preta ali, isso aí não vale muito não, já está muito distinto, né? Sim. Quem tá ali por mérito e quem tá ali só porque é bonitinho. Tem que ter os dois, pelo menos. Já foi feita a peneira. Acho que só um não pega, não. Verdade. Então, vamos aqui para a pergunta 12, né? É muito comum, né, que as mulheres que se interessam em praticar jiu-jitsu, elas se sentirem incomodadas com o uso do kimono, né? Às vezes é muito quente, né? De também ter que cortar as unhas, né? Ter as unhas curtinhas. E uma preocupação até estética mesmo com o cabelo, até a pele, né? Como você falou dos hematomas, né? E, por outro lado, também é muito comum as mulheres que já começaram a praticar jiu-jitsu a se sentirem incomodadas, né? Com aquela calça de segunda pele, né? Que usa por debaixo do kimono, né? Um incômodo também nos seios, né? Às vezes amassa, às vezes machuca, né? E outras questões também estéticas e até mesmo fisiológicas. Você teria alguma dica para passar para elas, assim, para elas passarem por essas fases mais tranquilas e assim seguir no seu caminhar e no seu aprendizado? Essa pergunta aí é boa, hein? Eu tentei voltar lá atrás, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, que eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, que já faz muito tempo mesmo. Eu acho que esses incômodos, né, são quando você acaba de entrar no jiu-jitsu, né? Sim. Porque depois de um tempo você praticando, você vai se adaptando, né? Até o seu corpo. Eu me lembro. Macetes. Isso, eu me lembro de sentir incomodada com os seios, mas eu mas eu me lembro que isso foi passageiro. Depois eu acho que o meu corpo se adaptou àquilo, sabe? Hoje em dia eu não sinto. Claro, depende da intensidade que você está treinando também, né? Se você está treinando ali só para o lifestyle, é muito difícil você se encontrar nessa situação que você vai se machucar, né? Agora, eu que treinava em alto nível, eu tinha plena consciência que eu ia me machucar em algum momento, entendeu? Ao invés de quando eu só treino por lazer, só por lifestyle. A questão da unha, tá sem manicure aqui, né, gente? Mas não tem como. Não tem como, realmente tem a unha muito, muito comprida. Para jiu-jitsu, talvez seja um pouco complicado. Talvez seja uma daquelas coisas ali que você vai ganhar o jiu-jitsu, mas vai perder alguma coisa, sabe? Talvez isso seja um pouco que você vai perder. Talvez seja uma unha comprida ali. Mas eu acho que num todo é muito maneiro. Eu acho que também é muito importante quando você tem a porta de entrada,
a aula feminina, né? Sim. Eu acho que ali as mulheres, elas se entendem mais ali também, né? Acabam Quando eu vou trocando treinar informações, né? Isso, mas quando eu vou treinar com uma mulher também, eu vou fazer uma montada, por exemplo, eu não faço uma montada alta para esmagar os seios da mulher, entendeu? Então a gente já tem uma autoconsciência, mas a gente já sabe o que vai acontecer. Então talvez, por isso, acho que talvez seja interessante ter aula feminina, até por isso mesmo, acho que o corpo da mulher ela vai se adaptando ali naquela aula feminina e depois ela já está pronta para partir para uma aula mista. É igual quando o aluno entra na academia, que ele entra na aula fundamental, né? Ele tem que ir para a aula fundamental para depois ir para a aula avançada, né? Para o corpo dele se adaptando. Acho que é a mesma coisa. Legal. E o cabelo tem como ficar. O cabelo tem como ficar bom, assim, treinando jiu-jitsu. É difícil, mas dá um trabalhinho. Dá um trabalho, mas tem caô não. Dá para ficar com o cabelo no ponto. Então vamos lá, Buzinho, aí para a gente poder fechar essa live maneira que a gente teve aqui. Então, Ana, para a gente terminar, né? Terminamos aqui a nossa última pergunta. Qual o seu recado, né, para as meninas que estão nos assistindo? E já que o número de praticantes de jiu-jitsu está cada vez mais, né, aumentando mais, né? Então tem bastante meninas aí que estão tá vindo com tudo aí. Não estão mais inibidas, né? Como antes. Sim. Então, acho que são para meninas, acho que eu pensei numa mensagem bacana, que é para menina, que é para menina, para quem está começando, para quem tem o jiu-jitsu como prioridade ali, que quer viver do jiu-jitsu, e quem quer viver do jiu-jitsu, para quem quer ter o jiu-jitsu como lifestyle, quer persistir, né? Ter resiliência, né? Em tudo aquilo que faz, né? Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que o jiu-jitsu é algo muito bacana de se ter, de viver o lifestyle do jiu-jitsu, só que não é uma coisa tão fácil assim de primeira, né? Assim quando você começa, você não está sabendo o que está acontecendo, você fica meio perdido, mas é algo que se você tem resiliência para continuar aquilo, você vai vendo os benefícios que o jiu-jitsu vai te gerando, né? E eu acho que resiliência a gente leva para qualquer aspecto, né? Para qualquer parte da nossa vida, né? Para quem está estudando e quer passar no vestibular, ou para quem está se formando e quer ser um bom profissional na área, né? Acho que conhecimento, resiliência nunca são demais, né? Acho que são peças fundamentais para a vida de qualquer ser humano que quer ter sucesso, né? Na vida. Então, eu acho que porque hoje em dia o que a gente vê é uma geração nova que quer ter tudo muito rápido, né? É todo mundo muito imediatista, né? Tá todo mundo fazendo hoje, querendo colher amanhã, e não dá o tempo certo para as coisas se desenvolverem, né, bem. Acho que nada que é muito bacana é desenvolvido muito rápido, né? Então, acho que o sucesso é constante, né? É algo que você vai construindo todos os dias. Você não chega no sucesso, você trabalha para ter ele todos os dias. Então, acho que persistência, resiliência são uma das minhas palavras preferidas aí, que não saem do meu dicionário. Muito bom. Fala, Bozinho. Como a gente está na última pergunta aqui, eu já vou deixar um convite para quando você estiver aqui no Brasil, por favor, vir visitar a nossa escola, hein? Pode deixar. Vou sim. Agora, se alguma das meninas quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Alguém quer fazer? Tati, Luciana? Eu. Fala, Luciana, então. A Luciana é a mais animada aqui do... Sempre, eu sou a mais animada sempre. Me chamam de doida, mas tá tudo... A minha palavra também é resiliência. Inclusive, eu tenho tatuado aqui, acabei de fazer recentemente.
E eu quero me tornar uma Ana também, me ensina. Ó, já vi que animação de sobra você tem, é só continuar persistindo. Manter o foco, é verdade. É, manter o foco. Bacana. Mas é isso aí mesmo. Quer fazer, Tati? Acho que quer fazer. Ela ligou aqui o microfone. Vai lá, Tati. Sim, dá licença. Qual é a sua alimentação com o decorrer do ano? Tem uma diferença quando você vai lutar? Ou o ano inteiro, né, o mesmo a mesma dieta, né, alimentar? Então, essa pergunta é boa, porque eu acho que a maioria dos atletas, eles têm que perder, né, um peso. Na maioria das vezes, ele tem que fazer uma dieta e perder um peso, né? É muito difícil você ver um atleta de alto nível ali andando normalmente com o mesmo peso que ele luta. Geralmente, ele vai querer descer uma categoria. Então, quando eu estou me preparando para algum campeonato, eu vejo ali aonde que eu tô e tento descer a minha categoria. Geralmente eu luto ali, depois que eu fiquei mais velha, eu luto de meio pesado, que é até 74, se eu não me engano. Meu peso normal, assim, se eu me pesar hoje, eu devo estar pesando uns 78, por aí. Mas aí eu vou ir abaixo até 74. Aí tem uma alimentação um pouco mais rígida ali, com menos comida, né? Com com quantidade menor de uma alimentação um pouco menor, mas eu sempre tento comer saudável assim no meu dia a dia. Acho que o jiu-jitsu faz isso pra gente, né? Acho que o Carlinhos, ele prega bastante, né? Sempre a gente que conviveu perto do mestre, ele sempre enfatiza muito essa parte aí de uma alimentação boa, de longevidade, né? Com alimentação, né? Com a ajuda da alimentação. Então, acho que como bom aprendiz, a gente sempre tenta se manter ali em forma e comendo bem a maioria do tempo. Sim, claro que de vez em quando, né? Dá para dar uma... Né? Tem que se dar um presentinho de vez em quando. Ó, a alimentação ela pode ser um lazer também de vez em quando, né? Mas não sempre. Com certeza. Com certeza. Eu acho que leva muito tempo, né? Acho que o Carlinhos, né, o mestre, ele é muito disciplinado, né? Mas eu acho que se você rebobinar a fita e voltar um Carlinhos mais novo, aos 33 anos, eu acho que ele não teria tanta disciplina como ele tem hoje, né? Acho que disciplina é algo que você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Então, espero quando eu chegar na idade dele, eu esteja com a dieta Gracie, até vegana, eu posso estar sendo. Agora, no momento, não. Não estou com esse espírito tão evoluído, não. Eu também não me vejo vegano, não. Por exemplo, uma vez eu fiquei sem comer carne, qualquer tipo de carne, 2 anos por causa dele. Ele colocou na minha cabeça, cara, que a minha coluna estava muito ruim, eu não queria fazer cirurgia. E é um processo inflamatório, né? Fica ali inflamado direto a minha coluna. E ele, é carne, é porque tu tá comendo muita carne. Para de comer carne que eu te garanto que vai melhorar. Aí vai eu. Fiquei 2 anos sem comer carne. Mas é experiência, né? Valeu a experiência. Ele é uma figura. Ele é uma figura, ele te convence de cada coisa. É verdade. Muito bom. Então, Aninha, só queria agradecer para você, as meninas também, né? Foi uma conversa bem agradável, né? E como falou, o Buiú, né? Quando estiver no Brasil e no Rio de Janeiro, especificamente, por favor, nos faça essa visita. Claro, vou fazer uma visita aí. Só que eu não vou querer treinar com o Buiú, não. Que isso? Tô fora. Não, que isso. Tô brincando. Excelente professor, poxa. Obrigado aí pelo elogio.
Pois é, galera, muito obrigado por ter tirado um tempo aí, vim aí, como eu falei no começo, é sempre muito bacana estar aqui passando um pouquinho da minha história, de algum modo tentando influenciar aí uma geração nova de mulheres. Eu sempre falo que eu quero ver a mulherada faixa preta aí muito mais que tá hoje em dia. Eu acho que eu sou uma das mais graduadas aí da faixas pretas da Gracie Barra, mas acho que com certeza esse quadro aí vai mudar bastante. Acho que a gente vai ter muita mulher faixa preta daqui a alguns anos. Acho que já está começando esse processo. E é isso aí. É só ter resiliência, treinar. Jiu-jitsu é muito bacana e vale a pena investir. Sem dúvida, com certeza. A gente agradece e nessa missão de formar as faixas pretas, estamos juntos aí nessa missão, com certeza. Eu também. Sonho. São dada a missão cumprida. Isso. Valeu, então.